agora, né, oficialmente, boa tarde. A gente está aqui nesse seminário que faz parte de um programa de seminários, né, do projeto Imagens da Cidade, Discurso e Produção de Conhecimento, que vem sendo realizado desde 2020 com o apoio da FAPESP, a partir, né, de uma equipe de pesquisadores formada por pesquisadores do Laboratório de Estudos Urbanos da Unicamp, da Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal de Santa Maria, alunos do programa de pós-graduação em divulgação científica e cultural e também do programa de pós-graduação em linguística, também da Unicamp. Quero agradecer muito a presença de vocês nessa tarde para a gente poder dar continuidade a essa série de seminários que vem nos dando elementos para pensar as questões levantadas pelo projeto de pesquisa e também para sustentar muitas análises que serão realizadas ainda no decorrer desse projeto. Eu quero compartilhar com vocês a minha tela rapidamente, para colocar aqui o percurso. Sempre toda sessão de seminário, né, todo seminário a gente tem um participante, um convidado que ainda não esteve conosco anteriormente, então eu gosto de voltar aqui ao percursozinho do nosso projeto, né? E voltando aqui, fazendo uma recapitulação muito rápida, a gente teve em 2020 o primeiro seminário que foi com a professora Eni Orlandi, Memória e Interdiscurso. Esse ano a gente recebeu a Maraísa Lopes, que é professora da Universidade Federal do Piauí, que integra a equipe de pesquisadores desse projeto. Ela se apresentou no dia 25, né, trazendo a proposta de análise e as questões e objetivos que ela levanta dentro do projeto a respeito das pinturas rupestres na Serra da Capivara. O último seminário, né, que foi realizado no dia 15 de junho, teve a condução da pesquisadora Carolina Rodrigues, né, nossa colega de LabEURB, que esteve conosco discutindo a polissemia da palavra imagem e o modo como imagem, corpo, olhar estão envolvidos, ligados na produção da evidência dos sentidos. E hoje, né, nós temos a honra de receber mais um colega do LabEURB, o pesquisador Marcos Barbai, a quem eu tenho muita gratidão por topar, integrar o projeto de pesquisa e também expor, trazer, compartilhar conosco a leitura que ele vai propor hoje do livro de Colette Soler, O Encorpo do Sujeito. Eu vou parar de compartilhar a minha tela, são muitos botõezinhos, deixa eu vir aqui. Senão eu não vejo ninguém, é muito ruim não vê-los e não vê-las. E antes de passar a palavra para o Marcos, né, formalmente, eu quero apresentá-lo, como eu tenho feito nos outros seminários. Todos nós, né, conhecemos o Marcos, já tivemos a oportunidade de trabalhar com ele, de estar com ele, mas eu faço questão de fazer essa apresentação formal. Então, eu gostaria de começar dizendo que o Marcos Barbai é graduado em Letras pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é mestre e doutor em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, tendo realizado estágio de doutoramento e também pós-doutorado na Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, na França.
Desde 2010, né, ele atua como pesquisador no Laboratório de Estudos Urbanos do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da Unicamp, e em suas pesquisas tem se dedicado aos seguintes temas: discurso, subjetividade, cidade, segurança, criminalidade, imigração e psicanálise. Ele é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Divulgação Científica e Cultural da Unicamp, sendo que atualmente ele também é o coordenador deste programa. Além disso, o Marcos Barbai é psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. O Marcos, além de toda essa trajetória na pesquisa, na ciência, é um amigo de vida, um colega de muitos e muitos trabalhos, né, Marcos? E é uma alegria poder contar com a sua participação nesse projeto e com muita, muita gratidão, né, pela sua contribuição ao longo da minha própria formação, né? Eu te passo a palavra e te agradeço mais uma vez. Oi, Grace, muito obrigado pela apresentação tão gentil. Oi, gente, tudo bem? Né, quero dar o meu boa tarde a vocês, mas também quero, mesmo aqui na tela, né, ficar com aquele sentimento de que estamos juntos, né, nos encontramos, pude abraçar cada um, né, falar oi. Ao mesmo tempo, a gente tem a possibilidade de, pela tela, ter colegas de longe, né, o Veden, o Denikid, está lá o Cleves, muitos outros aqui também. Quero agradecer a vocês e agradecer, Grace, essa oportunidade de poder estar aqui e trabalhando no seu projeto e trabalhando com colegas e com amigos tão queridos. No ano de 2009, 19, é publicado pela editora Galma, que fica em Salvador, na Bahia, esse livro que se chama O Encorpo do Sujeito, que é referente a um seminário que a psicanalista Colette Soler deu em Paris no ano de 2002 ou 2012. Eu vou ter a referência correta daqui a pouco. E durante o ano de 2015 e 2016, que foi quando eu fiz o pós-doutorado na França, eu segui um seminário com ela chamado Os Adventos do Real, onde ela leu O Medo e o Pânico, e por grande coincidência, ela dá a primeira aula, e naquela semana a gente tem os atentados terroristas de Paris, né, que mataram muitas pessoas. Então essa questão do medo e do pânico, né, isso emergiu ali, né, na sociedade francesa, e como é que a gente lida com essa realidade do medo e do pânico. Mas no final desse seminário, ela vai retomar essa frase do encorpo, chamando a atenção que encorpo é uma expressão que a gente traduz aqui pela hemofonia francesa, porque é encore, é E-N-C-O-R, que é a conjunção, o conectivo mais ainda, mas que homofonicamente em francês, encore pode também soar como encorpo. E como ela trazia aquele momento, né, 2015, sobretudo 2016, de que o inconsciente é encore, ou seja, é em corpo. Há também, né, um seminário do Lacan, que é o seminário de número 20, que ele nomeou também como encore, como mais ainda. Eu trouxe esse livro para... E, assim, a primeira vez que eu vou fazer isso, né? Porque, assim, gente, é um livro difícil, é um livro denso, eu fiz um recorte, e vamos ver qual é o efeito que ele vai produzir aqui. Justamente por conta da relação que a gente pode colher nesse livro entre corpo e imagem, mas, sobretudo, pela noção que ela vai trazer ali, que me interessa bastante, que é a noção de incorpóreo. Porque, vocês vejam, né, nós, antigamente, ter fotografia era uma coisa tão cara, sobretudo para quem morava numa cidade do interior, em que você tinha os fotógrafos, né, que no final de semana iam de casa em casa para fazer uma fotografia, e hoje, quer dizer,
parece, vamos assim dizer, por uma contingência, né, estamos todos aqui em imagem, né? Então, acho que é nada mais profundo do que tocar nessas coisas nesse ponto que mexe o nosso corpo. Então, eu vou pedir como é que eu imaginei. Eu escrevi um pequeno texto em que eu vou organizando mesmo a leitura, há um grande trecho que eu transcrevo, e a partir dele eu vou fazendo algumas ponderações referente ao trajeto da Colette Soler e o que é que eu quero fazer com isso. Vocês vão ver e como que eu escolhi como estratégia de apresentação. Vou colocar o texto, vou lendo ele, vou fazendo um conjunto de comentários. Eu decidi não fazer PowerPoint. É um texto que está muito aberto. Hoje eu comecei a mexer com ele, vocês vão ver que tem problema de pontuação, tem um monte de coisa de ajuste, mas eu quero deixar ele mesmo sob o efeito do céu aberto, né? E aí vocês podem levantar a mão para fazer alguma pergunta e depois a gente pode fazer uma conversa no final. Grace, então você pode partilhar ele? A Grace vai fazer esse grande favor para eu não ficar só falando para a tela, mas para eu ter esse sentimento de que, pelo menos, eu estou vendo vocês ou alguns de vocês. Então, eu marco mesmo protocolarmente que esse meu gesto de leitura do livro Em Corpo do Sujeito, da Colette Soler, que é uma tradução da Graça Pamplona, Sana Magalhães, Cícero Oliveira e Elizabeth Saporiti, de Salvador. É um trabalho de leitura que é integrado ao projeto FAPESP, como a Grace nos falou, e aí eu coloco, né, uma imagem que é uma fotografia para poder fazer para poder realmente colocar isso como um ponto de estabilidade, mas também como um ponto de trituração. Então, assim, descrevendo mesmo, nós temos aí uma mão de um bebê, né, recém-nascido, possivelmente no hospital, com a etiquetinha Je suis Charlie. A gente pode pensar, né, que o Charlie é o nome dele, mas foi uma imagem que circulou bastante quando há todo também um atentado terrorista na sede do jornal Charlie Hebdo, em que muitos jornalistas são mortos, e em que a gente tem toda uma grande manifestação na França e né, o levantamento dessa frase, dessa formulação, desse enunciado ou dessa hashtag Je suis Charlie. É bonita essa imagem, né, gente? Eu acho uma imagem bonita, eu acho que esse nome Charlie e o modo como ela está aí, né, tem muitos pontos de basta aí. Vamos lá, Grace, por favor? Volta lá, Grace, no comecinho. Obrigado. Então vamos lá, olha. O Encorpo do Sujeito, de Colette Soler. Trata-se de uma publicação do ano de 2019, fruto de um seminário realizado em 2001, no interior do Colégio Clínico Psicanalítico de Paris, onde a autora transmite a psicanálise. E por que a escolha desse livro para partilhar com vocês a minha leitura? Explico. Em 2016, pude seguir um curso nesse colégio, com Soler, e ali a escutei fazer referência à palavra encore, a conjunção mais ainda, chamando a atenção para o fato de que esse conectivo na língua francesa pode ser escutado como encore, ou seja, em corpo, e que isso diz do inconsciente. Para a leitura desse livro, guia a minha escuta uma formulação de Orland no livro Discurso em Análise, em que se diz: o corpo não é infenso à ideologia. Gente, essa é uma frase que tem me acompanhado há já algum tempo, e eu penso que talvez o trajeto por esse livro vai me permitir dar uma direção a isso, né? Porque quando a gente estuda a obra de um autor, dependendo, é uma formulação que vem, que parece ser tão simples, mas que não é simples, né? Não se trata aqui de buscar um sinônimo para infenso, no sentido de contrário, né? Ou de um jogo de forças, mas de dizer que o corpo é uma questão central para a análise de discurso. Mais ainda, um core pouco colocada pelos analistas de discurso. Grace, você pode subir? O livro de Soler conta com 12 aulas, elas foram ministradas entre 21 de novembro de 2001
a 19 de junho de 2022, vocês veem que é uma obra que possui aí 335 páginas e que para esse trabalho aqui eu li ela algumas vezes. Então vamos lá. O primeiro ponto a se destacar nessa obra é a formulação de Freud com Lacan da seguinte questão: como o organismo é apanhado na dialética do sujeito? Em Freud, isso se traduz nas ciências do seu tempo, e com Lacan temos a linguística, a topologia e a lógica. Os impasses para se aprender do corpo têm uma grande serventia. E qual é? Para a autora, isso serve para promover a categoria do real. Isso é o que me interessa. Para abrir, então, esse campo fascinante de pesquisa, em que pensar sobre o corpo não se faz sem se levar em consideração as suas formas historicamente determinadas, então, essa formulação, as suas formas historicamente determinadas, é para mim muito importante. Recorto uma questão da autora, que está lá na página 26. Qual corpo a psicanálise tem de conhecer? Assim, para pensar o arcabouço do corpo na psicanálise, retomemos o tratamento do corpo no primeiro ensino de Lacan, nos anos de 1960, em que se fala do corpo da imagem. E é, sobretudo, em que o corpo da imagem ele é convocado no que os analistas repetem muito sobre o estádio do espelho. Nesse primeiro movimento de construção teórico-analítica, Lacan vai se apoiar na etiologia, ou seja, no mundo animal, e na psicologia da criança, para indicar com Freud a imagem do corpo. Ele observa que o mundo animal nos demonstra uma gestalt, essa palavra é muito importante, uma forma que pode ter efeitos de formações reais sobre o organismo. Veja que a gente tem essa formulação que para mim é bastante interessante, formações reais sobre o organismo, ou seja, de pensar a imagem do corpo como um efeito de uma formação real sobre o organismo. Temos aqui um do corpo, e esse um faz, óbvio, relação com unidade, com totalidade, mas também com traço, ou um da imagem do organismo. Portanto, da forma, uma forma consistente na medida em que se mantém mais ou menos idêntica a ela mesma durante um tempo. Então, veja que a gente tem mais ou menos essa imagem, e pegando grosseiramente mesmo, do corpo da criança ereto, do corpo da criança caminhando, depois a evolução para adolescente, depois a evolução para adulto, depois a evolução para idoso, até o corpo morto inerte. Portanto, né, eu estou chamando a atenção para esse movimento mesmo do corpo, né, para um modo mesmo, para uma produção da imagem do corpo. Vamos pensar que isso não é sem consequência, porque, por exemplo, se a gente for para os gregos e para a tragédia grega, sobretudo Édipo em Colono, quer dizer, onde ele vai encontrar o enigma da esfinge, né? O que é que de manhã tem 4 pernas, à tarde tem 2 pernas e, vamos assim dizer, à noite tem 3 pernas. E aí o Édipo vai dizer do enigma da esfinge, é o homem, né? Nasce com 4 patas, vamos assim dizer, para se sustentar ali, depois, adulto com 2 patas, mas idoso, vamos assim dizer, muitas vezes precisa da muleta. Portanto, né, Édipo decifra o enigma da esfinge, e aí a gente vai ter toda a questão da tragédia posta aí. 3 termos importantes, né, para se pensar a relação imagem-corpo, passam então a ser considerados. O organismo, que é o vivente individuado, porque se não for o vivente individuado, esse organismo é um organismo animal. Né? A vida, da qual a gente não sabe o que é, e o corpo, que é a imagem. Não se trata, evidentemente, e aí se a gente for pensar psicanálise, de uma imagem qualquer. Ela é libidinal, né? Ou seja, tem um dinamismo que é o que os psicólogos identificam com a jubilação da criança em uma certa idade. Dizer que essa imagem do corpo é libidinal é importante, porque, por exemplo, hoje, não é só nos momentos da pandemia, a gente tem um consumo muito grande de pornografia, porque aquelas imagens elas são muito libidinais. Há uma questão mesmo aí de libido, de energia que a imagem do corpo porta, mas que é sobretudo a criança esse grande lugar mesmo de jubilação numa certa idade.
Essa forma da imagem tem algo da paixão narcísica, pois o homem adora seu corpo, já que a imagem tem o poder de cativar. Em termos da teoria psicanalítica, falaríamos aqui da pregnância narcísica. E o que é isso? A prematuração do organismo é um fato real do nascimento humano, o que implica a incapacidade de se sustentar sozinho. Nessa pregnância do organismo humano, nessa incapacidade de se sustentar sozinho, o que é que a gente tem ali? A gente tem ali um mal-estar vital, real, desse ser que sofre uma não coordenação motora, não sabendo, por exemplo, que seus pés são seus pés, que suas mãos são suas mãos. Em suas funções, esse ser se encontra despedaçado, e a imagem do espelho dá a unidade que falta ao seu organismo. Então vejam que é um movimento muito particular de se considerar essa relação organismo, essa relação vida, essa relação corpo e essa relação imagem. Né? Parte-se da hipótese de que, quando nascemos, estamos realmente numa dispersão. Né? Não sabemos o que é mão, não sabemos o que é pé, e vocês vão ver que é a linguagem, o grande operador, que vai dar unidade ao que é mão, ao que é pé, ao que é corpo, ao que é braço, a todas as funções do cocô, do xixi, do alimentar. E isso é um processo muito importante na construção da imagem do corpo e na construção de alguma coisa que se chama aí humano. Olha lá. Esse ponto é importantíssimo. E eu quero frisar bastante isso. Algo que se encontra despedaçado e é essa imagem em espelho que dá a unidade que falta ao organismo. Por que unidade em espelho? Por que espelho? Porque é o que dá essa imagem ereta. Gente, veja, você tem o bebezinho que você vai cuidar, que você vai alimentar. Depois vai engatinhar, depois vai andar. Esse processo da criança ficar de pé é um triunfo da imagem. Né? É um triunfo importantíssimo da imagem. Né? É um triunfo, é realmente o atravessamento da linguagem no corpo que faz com que uma imagem se sustente, né? Uma forma se sustente, e se sustente consistentemente. E esse é um aspecto bastante importante para se considerar corpo e para se considerar imagem. Então, eu volto lá. Ó. Este ponto é importantíssimo, porque Jacques Lacan identificará aí o problema real, ou seja, o não acabamento do ser devido à sua prematuração, vai encontrar uma solução imaginária, o que implica que a imagem anuncia a totalização do organismo fragmentado, o que faz com que, no ensino de Lacan, o um da forma seja o precursor deste significante primeiro, que a gente chama de significante mestre, desse traço de identificação que consagra o hiato entre o ser real e a sua representação. Então, antes de nós termos essa representação do nosso ser, né, consistentemente imagem, esse triunfo da imagem, essa imagem significante, né, total, em pé, ela se dá mesmo num hiato, né, de um real mesmo, de uma dispersão e essa nossa representação. Então, essa é uma passagem importantíssima. Ou seja, antes temos a prematuração. A imagem é a solução dessa prematuração, né, que vai fazer com que algo da identidade, e, portanto, de uma identidade imaginária do sujeito, vá aí se sustentar. Veja que coisa interessante é pensar isso, porque mão, pé, perna, pode ser um significante qualquer, mas é um traço de identidade no sujeito. E veja o que é interessante, porque eu vou falar isso daqui a pouco, que a gente tem, por exemplo, algumas situações que na história, sobretudo no tempo de Freud, foi chamado de sintoma de conversão. Por exemplo, você tem um problema com o seu braço, ou você tem um problema com o seu pé. Você vai ao médico, você faz todos os exames, faz até como que fala, aquele exame sofisticado, que é a tomografia computadorizada, e o médico vira para você e fala, não tem nada.
Ou muitas vezes vai dizer para você assim, olha, é psíquico. Então veja a força que tem essa relação entre esse ser real, ou seja, essa forma real e essa representação, porque isso foi um problema. É com isso que Freud vai descobrir o inconsciente e a psicanálise, porque vai encontrar um conjunto de mulheres que se apresentam para ele como cegas, ou seja, etiologicamente, organicamente, não tem nada que diz que há traço de cegueira, mas o sujeito não vê, ou não sente o braço, ou não sente a perna. Então, de chamar a atenção para esses problemas aí, né, e no modo como que essa questão da imagem é importante. Então, vamos lá para uma frase que é interessante. Ó. O imaginário tem para Lacan uma função mediadora, pois graças à imagem se pode estabelecer uma relação do organismo com a sua realidade. Então, esse é uma formulação bastante importante. Né? A imagem ou o imaginário que vai dar consistência é uma função mediadora. Esta tese se encontra no texto do Estádio do Espelho, né, está nos escritos, é um dos primeiros textos, é um texto bastante importante do Lacan, da época de 1960, e é uma tese que ele jamais modificou. Então, o fato de que o homem adora sua imagem é algo indelével. A fixação da imagem nada tem a ver com as qualidades estéticas da imagem. Então, vocês vejam que está grifado. Então, né, a fixação da imagem, ou seja, essa passagem desse fato real para essa representação, isso não tem a ver com a estética da imagem. Tem a ver com algo da fixação, né, de uma consistência, de um traço de unidade. Veja que aqui, muito grosseiramente, eu faço a passagem do organismo para esse real, né, para essa consistência imaginária. Então, estou chamando a atenção para o estádio do espelho e para essa experiência com a criança, né, desses dois lugares. Acho que a experiência da criança não está aqui à toa, porque eu tenho recebido alguns trabalhos do mestrado de divulgação científica e cultural que se interessam por divulgação com criança. Né, e pelo fato de eu ter sido também, no início da minha carreira, professor alfabetizador. Né? Então, a gente tem um conjunto de teorias quem fez letras aqui, ou quem fez outras licenciaturas, aprendeu Piaget, aprendeu Vygotsky, né? Este é um modo de você também pensar, né, isso que é a criança, ou isso que é o infans, porque tem uma definição capital no campo da psicanálise, é que o infans, ou seja, o infante, a criança, ou a infância é aquele que não fala. Por isso que as crianças, elas são, num determinado momento, muito falada. E, né, quando a criança começa a falar, isso muitas vezes causa problema no interior da família, ou na economia doméstica. Não só com os famosos porquês, mas um conjunto outros de problemas que tem ali. Em 1975, que é quando entra em cena o movimento do noborromiano, ou seja, quando Lacan vai escrever o imaginário, o simbólico e o real como três argolinhas, como se fossem três alianças, uma unidas pelo outro, que se você desata uma, desatou todas, ele volta a dizer que o imaginário é o corpo, que o corpo depende do imaginário. Nestes termos, significa levar em conta que o imaginário não é mais apenas a imagem, que designa somente a representação. Né? Esse foi um ponto bastante importante, porque, por exemplo, em termos do discurso digital, a Cris, por exemplo, já está com o trabalho dela muitos anos-luz à frente disso. Porque como é que você pensa no jogo, vamos pensar assim, virtual, atual, como que você pensa para além da representação? Então, no interior deste trabalho, né, o Lacan também avança, né, dizendo que o imaginário não é mais apenas a imagem, ou seja, não designa somente a representação. O imaginário tem, dirá ele, uma consistência real. Isso muito me interessa porque que consequência tem a gente pensar a imagem como tendo uma consistência real? O imaginário não é mais somente a representação da forma, ele é a consistência de uma forma. A gente vai voltar a isso. Um ponto importante a se destacar nesse debate tem a ver com o despedaçamento do corpo.
Esta é uma suposição, pois considera-se que há um mal-estar no prematuro. O adulto, por conta da estrutura linguageira, já tem o domínio do corpo. Porque, gente, ter o domínio do corpo, ou ter o domínio das funções do corpo, pode se parecer algo tão banal e não é. Ela não é. A questão do despedaçamento, da fragmentação, não é algo da ordem de uma unidade pacificadora do lado da imagem. Porque quem trabalha com imagem, nós que trabalhamos com imagem, eu não sei vocês, a imagem ela tem uma unidade pacificadora que, de um lado, nos dá um conforto, mas quando a gente vê, por exemplo, quando ela toma algum traço da gente que a gente não gosta que está lá, isso perturba a gente. As selfies estão aí para dizer isso. Os Photoshop estão aí para dizer isso. A questão do despadeçamento, da fragmentação, não é algo de uma unidade pacificadora do lado da imagem. Esse despedaçamento é real. Há coesões funcionais do organismo que faz com que ele funcione de forma automática, salvo no caso das doenças. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Há alguns meses eu caí e eu fraturei o braço. Então, lidar com essa fratura e voltar a se reequilibrar é orgânico, mas eu quero dizer para vocês, assim, é simbólico, porque é isso, né? Na unidade pacificadora a gente está de pé, a gente não cai. Né? Cai e aí tem que se resolver com isso. Né? O despedaçamento do corpo é real, e isso se dá porque o que o sustenta são cisalhas do pensamento, o que faz do corpo humano sintomático. Grace, desce lá, porque tem uma notinha sobre cisalhas do pensamento. Tá aqui, ó. Cisalhas do corpo histérico do pensamento obsessivo, o que impede integrações unificadoras. Vou dar, por exemplo, vou trazer para vocês, por exemplo, isso que ele chama de cisalhas no corpo histérico. Né? Tem um colega, inclusive a própria Colette Soler vai contar a seguinte anedota, que há um paciente que tem uma queixa que ele não consegue engolir alimento, porque na garganta dele é como se tivesse espetado uma agulha. Vai em todos os médicos, faz um conjunto de exames e os médicos falam, olha, não tem nada na sua garganta. E o cara está dizendo, não consigo engolir porque tem uma agulha na garganta. Um dia ele vai num médico, né, com essa queixa, tem uma agulha enfiada na minha garganta. E o médico diz, tem, então espera um pouquinho que eu vou extraí-la. Vocês sabem o que acontece? O médico diz isso para ele e o paciente melhora. Literalmente melhora. Então, olha alguma coisa da ordem da linguagem aí. Ou então, por exemplo, se a gente for pensar nesses pensamentos obsessivos, vamos assim dizer, vocês já sentiram muita raiva de alguém? E já quiseram, de certa forma, devolver, né, o mal-estar que aquela pessoa causou para vocês? Então, aí vocês vão entender um pouquinho o que é essa cisalha do pensamento obsessivo. Por quê? Isso atinge a todos nós. Né? Nesse triunfo da imagem, nesse triunfo da nossa estabilidade, ou se vocês preferirem, acho que uma das expressões mais lindas que o Michel Pechet já cunhou, que é a estabilidade do mundo semanticamente normal, vem uma cisalha ali, que mexe com essa tua unidade, que você não consegue se liberar desse pensamento. Você não consegue se liberar desse pensamento. Então, eu estou trazendo dois movimentos aí, muito marcados no jargão psicanalítico, como histeria e como obsessão, mas para chamar a atenção o quê? O que impede integração unificadora. Porque muitas vezes no trabalho com a imagem, se nós não levarmos essas cisalhas, que são esses cortes, a gente tem a tendência a tomar a imagem como uma unidade integradora. E ela não é. E não é por quê? Porque o nosso corpo não é. Então, veja que o processo já está aí, né? Grace, você volta lá, por gentileza, para eu poder seguir? Então, eu volto lá. O despedaçamento do corpo é real, isso se dá porque o que o sustenta são cisalhas do pensamento, o que faz do corpo humano um corpo sintomático. Então, olha lá, sonhos, fantasias, imaginações representam o corpo despedaçado. São essas considerações aqui reunidas que mostram o jogo, o jogo do corte, a fragmentação,
o que permitiu a Lacan introduzir a tese operadora da linguagem, ou seja, é a linguagem operando sobre o organismo que faz dele um corpo. O organismo, gente, é um dado da natureza. O corpo é um produto transformado pelo discurso. Então, isso é algo importantíssimo. E que vocês vejam que é isso, né? O organismo, sim, etiologicamente, como os animais, é lá, um dado da natureza. É a linguagem operando sobre esse corpo. Portanto, é o discurso atravessando esse corpo que vai, né, literalmente aí produzir o corpo e produzir alguma coisa que é a imagem, né, que é a imagem do corpo. Então, olha lá, a tese de Soler é de que há a corpicificação da linguagem, né? Ou seja, corpicifier, que é um neologismo, ou seja, do corpo que se fia, que se tece, que diz aí da incidência da incorporação da linguagem. É bonito isso, né? Incorporação da linguagem, ou seja, diante daquele despedaçamento daquela forma real do corpo, né, algo da linguagem incorpora e produz alguma coisa. Ao trabalhar com esse ponto, Lacan se dá conta que não é a imagem, mas é a linguagem que tem um valor operatório. Ele retira o valor operatório da imagem e, assim sendo, faz da própria imagem e do investimento da imagem um efeito do simbólico. Vejam que a Ini é, para mim, uma pensadora que diz do simbólico como ninguém, quando ela diz a entrada no simbólico é irreversível. Você pode ir lá no Lévi-Strauss, que foi onde o Lacan foi beber a fonte do simbólico, para construir esse registro. Você não tem essa referência. Você pode ir no Peixe, você pode ir num conjunto de filósofos que eu pude ler. Estou trazendo isso porque, quando ela fala do simbólico, tem uma singularidade aí que não é que esses pensadores que eu estou trazendo aqui, Lévi-Strauss, Lacan e todos os que falaram do simbólico, não são, para mim, uma referência silenciada. Né? Porque os leitores do Lacan, como eu, em alguns momentos a gente contrasta com alguns trechos e fala quem é a referência silenciada aqui? É Nietzsche, é Heidegger, é Hegel. Né? Então, de chamar a atenção um pouco para isso. Todo esse processo pode ser resumido num ponto. Sem o outro, o sujeito não pode se sustentar na posição de Narciso. Assim, os fatos do narcisismo, ou seja, dessa paixão da imagem, dessa enamoração da imagem, não podem mais ser tomados como irreais, como pura imaginação, mas são comandados pelos fatos simbólicos. Porque o que faz sustentar uma imagem são dois movimentos. É o enamoramento por essa imagem, mas, ao mesmo tempo, essa tensão real, que a gente sente essa tensão no real quando a gente é tomado, por exemplo, pela violência ou pela agressividade. Eu não sei vocês hoje, mas hoje de manhã eu acordei num estado de bastante agressividade quando eu vi a tanqueciata na frente do Congresso Nacional. Mas obrigada à contingência de passar um tanque lá e deixar uma fumaça negra, né? Capenga mesmo. Então, chamar a atenção, né, para isso. Todo esse processo que procurei organizar em minha leitura tem um objetivo. Olha lá. Tem um objetivo. Destacar com Soler que o corpo tomado como unidade de espelho, portanto imaginária, é um produto da linguagem. O corpo não é um dado na natureza, ele é efeito de arte. Eu tenho feito um trabalho sobre a lacuna num projeto desenvolvido pela Cris, em que eu trazia uma anedota também clínica de uma cunhada de um artista muito famoso que pendurou os quadros dele na parede. E um dia um daqueles quadros é retirado e vendido, e fica um buraco. E ela fica enlouquecida e transtornada com aquele buraco, porque é um buraco, é falta, nada pode ser preenchido, falta alguma coisa ali, tem uma lacuna, o que ela faz? Ela dá umas pinceladas ali, e aquela pincelada produz um efeito de arte e que, portanto, dá essa unidade de espelho. Olha lá, o corpo não é um dado da natureza, ele é efeito da arte. Está lá nesse texto do Lacan, o autor dito. Ele se fabrica com o discurso. A linguagem fabrica o corpo, e aí eu tenho uma nota aqui. Ó. Interessante, e quero pontuar aqui apenas um pensamento,
que o corte que o peixe efetua no esquema de comunicação do Jacobson, retomando, emissor, locutor, das funções da linguagem, que eu tenho o locutor, o alocutário, o referente, a língua, o código e etc. tal, pode ser pensado com o conceito de corpicificação. Temos ali a construção nos princípios da teoria enunciativa, na teoria do discurso do corpo enunciativo. O xadrez projetivo na formação discursiva nos permite pensar a posição do sujeito, mas também, penso eu, de ver ali um corpo sutil que é linguagem, ou nas palavras lacanianas, a função simbólica impressa na carne. Por isso que, às vezes, o conceito de formação imaginária, que é um conceito que, num determinado momento, a Denise Maldidier vai dizer que o Péchet deixou, ele é algo fundamental para a gente poder fazer mesmo um trabalho mesmo de análise. Ele seguiu por esse primeiro momento do trabalho do Lacan, mas o Lacan deixa isso, só depois isso vai voltar a ter, vamos assim dizer, reverberação no trabalho. Grace, volta só lá um pouquinho para eu pegar o fio da meada, por gentileza. A linguagem fabrica o corpo e isso se chama corpicificação. O que vemos, então, é que a linguagem é o que desadapta o organismo humano ao seu meio e não o que adapta. Pois a operação da linguagem sobre o corpo passa pela fala, isto é, pelo dito e pelo escutado. O corpo é, assim, um fato de ser dito. E é porque é admitido no simbólico que ele se torna significante. Esse ponto, para mim, é importante, né? Ou seja, do corpo como um significante, porque implica o fato dele ser nomeado, designado por um significante. Mas esse significante não pertence ao vivente. O corpo que a linguagem nos atribui não é um corpo de um vivente. Como se prova isso? Né? O Lacan vai dizer com o cadáver. E aí eu vou trazer uma imagem clássica de uma tragédia que eu tenho estudado bastante, que é a Antígona. Que vocês sabem que os dois irmãos na guerra se matam, Eteocles e Polinices. Eteocles vai receber todas as honras do Estado e, portanto, o funeral mais glorioso, mas Polinices vai receber uma condenação, não ser sepultado. O que vai acontecer com o seu corpo? Seu corpo vai ser tomado pelo significante de uma carniça. Vai ter que apodrecer como o organismo de um animal. Olha lá. O cadáver, né, quando alguém morre, continua a ser corpo. Por quê? Porque o cadáver é um significante. E as práticas das sepulturas da humanidade, né, que é o que define a humanidade, é o umbral da humanidade. Marca, segundo ele, o fato de que o corpo humano, o corpo morto, guarda em si aquilo que dava ao vivente o caráter de corpo. O que a linguagem nos atribui é disjunto de sua vida. Nós não deixamos que ele, o corpo, se torne carniça e que ele não, para que ele não chegue à podridão. Gente, vejam, por exemplo, as mães da Praça de Maio na Argentina. Veja quantas pessoas lutam aqui no Brasil para poder encontrar os restos dos seus familiares mortos na ditadura. Então, olha essa força mesmo dessa questão, né, do corpo, né, desse resto, que é um trabalho da humanidade mesmo, de não deixar isso, a podridão, a carniça, né, ao nada. Né? O que apodrece é o indivíduo vivo, a carne vivente. A sepultura é o que inscreve o signo de sua presença sob a lápide. Temos aqui o símbolo impresso sobre a carne, como muitas vezes se ferra os animais. O que quero fazer dizer é que a desvitalização do corpo passa por uma operação significante. Porque, veja, eu tenho uma operação significante que vitaliza o corpo e que, por exemplo, pode nomeá-lo como menino ou menina. E aí a gente tem todos os processos hoje de dar unidade a isso ou não. Mas também eu estou chamando a atenção para os processos de desvitalização do corpo. Isso se dá porque o simbólico toma corpo. Chegamos, então, penso a uma das razões pela quais eu propus partilhar a leitura desse livro. E aí agora, gente, eu estou quase me encaminhando para o final, eu vou transcrever uma parte do livro da Soler e a partir daí eu vou sinalizar alguns caminhos, mas com a escuta de vocês. Então vamos lá, o trecho.
Então, a ipsiliteris aí. Ela diz assim: o simbólico toma corpo. Qual é o efeito do corpo? Digamos que o mais simples a evocar é que o corpo recebe, pode portar a marca de um significante. Isso é diferente de ser um significante, como diz Lacan, o ordena, o inclui numa série significante. Como o corpo carrega a marca do poderíamos evocar muitas coisas. Creio que os fenômenos entram nessa série e se dedobram em dois extremos. Vamos pensar, Grace, eu não sei se é abaixo, logo abaixo aqui, eu tenho uma nota que eu vou querer ler para poder seguir, porque vocês estão vendo que eu estou falando muito em significante. Olha lá. A significante na língua, eu estou trazendo aqui a leitura de uma psicanalista, mas eu vou fazer depois um outro movimento. A significante na língua somente no sentido que a linguística isolou a estrutura, uma estrutura diferencial dos elementos da língua, que é o que Lacan denomina o significante em si mesmo, senão como uma diferença para com os outros significantes. Olha lá, digamos assim que entre o emissor e o receptor de um conjunto de palavras que eu falo, vocês vão isolar aqui palavra. Palavra se sustenta porque tudo o que eu falei antes é diferente. É diferente, é negativo e porta uma identidade em si. Vamos pensar que a definição aí do signo linguístico e do que você vai trazer com significante e significado, e do traço diferencial e, portanto, opositivo, ele é importante porque deu aí a possibilidade de, na linguística, se construir vamos assim dizer, toda a questão da fonética e da fonologia. Muitas vezes a gente... por que isso pode ser jocoso, mas você vê, pela memória, até hoje, estudantes de letras em estágio, em escola, quando vão, em determinado momento, ter que dizer por que antes de P e B se usa M, vão contar a história das vogais que são amigas e que brigam. E a solução que a gente tem é que me, P, B, os três são bilabiais. Portanto, eu tenho aqui um traço de identidade e vou usar por conta disso. Porque entre P e K, eu tenho a concentração. Entre e V, eu tenho esses jogos aqui de traços da voz que vão isolando traços significantes. Isso a linguística fez. Né? Isso a linguística fez. Para o Lacan, o significante ele tem uma outra roupagem. Ele parte disso daí, mas vai dizer, olha, o significante é o que representa um sujeito para outro significante. Vou dar um exemplo para vocês, que é uma história muito bonita. É uma colega que, se eu posso dizer para vocês, atendeu um advogado durante aí mais de uma dezena de anos, e a queixa do cara é que parecia que ele era um GPS. Né? Esse significante GPS acompanhou ele durante uma dezena de anos em que ele dizia assim, cara, eu pareço um GPS, eu atraio coisas, as coisas se repetem, etc. Tal. Até que um dia, o cara fala assim, olha, eu acho que eu estou bem, o GPS está aí, e é isso. E ela, é isso, ele falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir uma última sessão para você, eu vou vir entrar em férias e daqui aí eu venho para finalizar isso. Ela, beleza. Aí o que acontece? O cara vai com a família para Fortaleza, lá ele aluga um carro e eles vão então para a Praia do Futuro. O que acontece na Praia do Futuro lá em Fortaleza? Alguém quebra a janela do carro e roubam, sabe o que do carro? O GPS. Aí o cara volta para conversar com o analista e fala assim, cara, roubaram o meu GPS na Praia do Futuro. Vejam que é se debater a vida inteira com um significante chamado GPS. E no final, esse GPS é roubado na Praia do Futuro. Ou seja, esse GPS tem a possibilidade de se tornar alguma outra coisa, esvaziando toda a referência dele. Né? Então, tratar do significante tem tratar isso da cadeia, a passagem de um para outro, deslize de um para outro, que a gente vê isso muito quando a gente vai trabalhar com paráfrase e com metáfora, mas tem com o esvaziamento da referência. Volta lá, Grace, dos dois extremos.
Olha lá. Em um extremo, no mais simples do fenômeno, isso começa com a etiquetagem do punho do recém-nascido, de uma pequena placa ou de um esparadrapo que identifica esse corpo como um nome e com um nome. Então, vocês estão vendo o porquê da imagem que está ali, né? Como um nome com um nome. Vejam, a esse respeito, todas essas histórias de roubo de corpo de bebês que se transplantam. Então, essa pequena marca no punho é o que faz com que no hospital se possa dizer, por exemplo, este é o bebê do quarto 2. Vemos que se começa a enumerar a vida, e isso vai até as marcas do traumatismo sobre o corpo. A pequena placa no pulso não é traumática, inscreve-se apenas um esquema possível do traumatismo, o rastro, as marcas deixadas pelas experiências traumáticas sobre o corpo, e de que falaremos mais adiante, experiências precisamente que retornam na repetição. Entre os dois há uma enormidade de fenômenos, a tatuagem, as diferentes marcações, etc. Da marca não vem do corpo, vem do significante da linguagem. Segue lá, Grace, por gentileza. Sobre esta operação da marca, somos tentados a pensá-la como um fora da impressão sobre uma superfície. O próprio Lacan emprega essas expressões que suscitam essa imagem. Ele fala do símbolo impresso sobre a carne, isso aparece efetivamente com a prática de ferrar os animais. Sobre a pele se deixa uma marca. Depois, em radiofonia, fala das carnes, que são marcadas pelo cílio. E, no entanto, esta não é a primeira tese. Não é somente como marca que se pode compreender a tese da desvitalização do corpo pela operação significante. Há vários textos de Lacan em que ele critica o pequeno esquema freudiano da impressão sobre a superfície que deixaria camadas. Para quem quiser ver, ler o famoso texto do Freud, da Carta 52, que ele vai discutir todos os traços formadores de memória, o bloco mágico, né, de um traço que fica ali, que vai ser retraçado, reescrito. A tese central é que há, evidentemente, a marca do mas que o corpo simbólico é incorporado, é um incorpóreo, e que uma vez incorporado resta incorpóreo. O que o corpo incorpora não é uma materialidade. Então, o grifo está aí porque eu achei essa formulação muito interessante. O que é materialidade? Ora, o significante é uma realidade objetivável. Isso nos conduziria a nos interrogarmos sobre o significante. Há em Lacan o que podemos chamar um materialismo do significante. Ele próprio atribui essa expressão. É para dizer que o significante, que não é mais uma coisa que o copo que está sobre a mesa, é, no entanto, uma realidade objetivável, e podemos dizer que há uma materialidade significante ao mesmo tempo sonora, isso se grava, e escriturística, isso se desenha sobre uma folha, por exemplo. No entanto, depois de tudo, poderíamos dizer que essa matéria significante é do corpo. É do corpo. E Lacan se refere a isso desde função e campo da fala e da linguagem. Ele diz, é do corpo, mas é sutil. Daí nós vamos ao meu movimento de leitura, que é 1 e 2. Olha lá. Esse recorte do livro do Soler tem por finalidade interrogar o que se pode abrir com a questão da materialidade do significante, ou seja, o que o corpo incorpora não é uma materialidade. Eu não vou entrar no debate agora do que é materialidade. Primeira problemática a se destacar é que a questão da materialidade do significante tomará nos textos de Lacan, após 1967, a questão do assubstancial. Isto é, o sujeito efeito do significante é assubstancial. Porque muitas vezes a gente quer dar espessura semântica para o significante, quer dar substância para ele. Mas veja, não estou tratando do significante como na fonética e fonologia, que tem que ter substância sonora e articulatória. Estamos falando aqui do sujeito, e, portanto, do sujeito representado entre significantes é assubstancial. A imagem, vou voltar lá. A questão do assubstancial, isto é, o sujeito, efeito do significante, é assubstancial. A imagem do corpo é do assubstancial que se fala. Pura substância gozosa e gozante, que é tudo que produz energia no corpo. Estamos falando da aparição do sujeito no real. Pequenos sujeitos que não entram na fala, na anorexia. Né? Eu trouxe para vocês que os sintomas de conversão mostram, como eu trouxe para vocês, da questão da agulha,
mostra uma inscrição de sintoma no corpo. Mas do sujeito, quando ele entra no real, é de uma outra ordem. Como que, por exemplo, a gente lida com os problemas de anorexia? Porque como é que você lida como um sintoma? Quando engordar ou emagrecer é um sintoma. É um sujeito que começa a dieta e faz sucesso, depois engorda tudo de novo. Por quê? Porque é uma luta contra a entrada da comida na boca. Ou a saída da comida da boca. Mas quando a gente está falando da anorexia, não é isso. É um sujeito que come o nada. Então, comer o nada é um grande problema para a gente. Porque comer o nada pode matar. Ao mesmo tempo que comer muito ou comer pouco pode adoecer, comer o nada pode matar. Então, daí a gente tem essa entrada no real. A alteridade. Né? Busca-se muitas vezes o outro na intersubjetividade, ou seja, essa complementação entre o eu e o outro, e a gente vê muito isso nas análises de imagem. Mas o que a gente tem ali, quando se tratando do corpo, são as cicatrizes no corpo. Ou, se vocês quiserem, o corpo é uma exterioridade íntima. Vamos pensar na formulação, a ideologia e a exterioridade. O significante é exação, ou seja, é o que exige. E exige o quê? Exige presença de corpo, de um significante que representa o sujeito, extraído do que na psicanálise entra como la língua, ou se vocês preferirem, do real da língua, né? Ou seja, o real da língua como alguma coisa da língua que é inatingível, que nós não vamos atingir. E é isso que faz, literalmente, essa exação, esse exigir do significante, portanto, da presença do corpo. Então, esses são alguns movimentos de leitura que eu fui sinalizando aí. Agora eu vou trazer a minha posição, e aí eu vou fechar. Antes, Grace, volta lá só um minutinho, porque eu coloquei uma nota sobre o sutil, quando ela traz a questão do sutil. Ela traz essa questão do sutil, falando da materialidade, dizendo, olha, é a substancial, mas tem um sutil. Sutil se opõe-se ao pesado e ao espesso. Né? Da mesma forma, se a gente for lá para o cristianismo, é dizer que nesse sutil que o corpo tem propriedades que não são do corpo. Né? Você come a minha carne e toma o meu sangue. Tem um sutil aí. E de chamar a atenção do corpo que não tem propriedades de localização e opacidade. Então, chamar a atenção do corpo incorpóreo. Incorpóreo no sentido dos símbolos da matemática, quer dizer, não tem referente, não reenviam a nenhum corpo e tem regras de manipulação. Eu vou aproximar, por conta e risco, da expressão francesa que a gente vai ter lá no Estrutura e Acontecimento, on a gagné. Ganhamos. Como ele mostra com aquela análise do fato do simbólico estruturado no real, em que ele vai balançar referência, significação, trazendo a ordem do equívoco, né? E como que esse ganhamos é absolutamente, aí a palavra é incorpóreo. Tem forma de língua, mas é muito incorpóreo. Então, da minha posição. Leve em conta aqui algumas indicações. Você sobe lá, Grace? O que me move a fazer este trabalho de interrogar a dialética entre corpo e imagem é a produção de uma análise que tem por finalidade se sustentar em momentos da nossa teoria em que se sacudiu os objetos para neles restaurar em si a sua perda original. Orientam-me duas formulações em momentos muito distintos de Eni Orlandi. A sua análise da carta de Pero Vaz de Caminha, em que a autora enuncia: a dimensão do acontecimento é a mais difícil de se aprender. E o seu texto do sujeito no simbólico, no livro Discurso em Texto, em que se formula: a língua é um acontecimento no homem. Vocês podem ver que o que está em jogo para mim é a questão do acontecimento. Assim, para além de homologia, enuncio com essas referências. A imagem é um acontecimento real no homem. Tendo em vista essa ótica, ou seja, da imagem como um acontecimento real, penso que uma análise deve ser tomada em uma outra lógica. O par descrição-interpretação não se sustenta. Para mim, uma virada na teoria é necessária. E eu penso aqui numa indicação de Pechet em materialidades discursivas, sobe lá para mim, Grace, obrigado, quando ele fala da trituração do sentido. Esse ponto é capital porque desloca a leitura, a grande ferramenta do analista do discurso, de um gesto de se ler a superfície, o suporte material e significante da imagem, para um outro gesto teórico, isto é,
o de triturar o petrificado, desdobrar o seu gume mortífero. Porque diante de uma imagem, a gente é muito tomado por é isso. E não é isso que nos aliena. Nesse jogo de olhar para a superfície, a gente vai ficar no par descrição e interpretação. Como fazer um movimento de, diante dessa forma, você literalmente entrar com a leitura como essa trituração do sentido, dessa trituração do sentido que bota isso de pé, totalizante. Quero lembrar, a partir do texto de Michel Pechet, Discurso, Estrutura, Acontecimento, que tropeçamos com o real. Na teoria, com o trabalho com a materialidade da língua, as análises se abriram para o fato estrutural do equívoco, do real da língua. Há um trabalho magnífico e admirável de Suslagaz e muitos outros que, com o trabalho da imagem, mas sobretudo da imagem no movimento, articulam com primazia uma leitura que se sustenta na materialidade significante. Eu penso, Marcos, é uma posição muito pessoal e vamos ver onde é que talvez isso vá chegar. Para trabalhar com a imagem, nesse estudo que eu proponho a realizar, no âmbito de um projeto FAPESP, um caminho ou outro é necessário. Qual seja? Eu penso e tomo como indicação de que esse tropeço no real, do qual o Pechet fala, nos diz que alguma coisa falta no real. E o que falta no real? A completude, o fechamento, o equilíbrio. O que está em jogo é que essa incompletude não cessa de se inscrever, estrutura uma falta real a qual o imaginário responde como complemento. Falta do real. O que o imaginário vem? Vai lá e complementa. Esse complemento não advém da ordem, do todo, do da unidade. Ele advém da forma. Ela, a forma, tem uma função identitária e de colocar as coisas de pé. Com isso, eu lanço a minha tese selvagem. Não há materialidade significante quando falamos de uma imagem. Sustentar isso é cair no corpo substancial, na intersecção entre corpos. A imagem aliena. O que há sustento é forma material. E a Grace já tem todas as indicações de uma leitura da imagem como forma e como forma material. Ou é parte dos interesses dela. Um incorpóreo da e na forma. E como isso acontece? Nesse tempo e nessa espécie de loucura da ideologia em que tudo é imagem, é o que eu quero investir. Porque, gente, tudo é imagem, né? Pechet disse, tropeçamos no real, sofremos um golpe no real. Para dar a substância para isso, quando o laboratório fez o projeto CAEL, a Carolina Rodrigues tem uma análise que ela nunca conseguiu fechar, que para mim é um... Pena que ela não está aqui, porque é um tropeço com o real, é quando ela, fazendo um trabalho de campo por São Paulo, tira fotografia das pessoas morando na rua e fazendo da rua a própria casa. Né? Então, e a Carolina falava ali de um tropeço, né? Então eu estou dizendo, trazendo esse lugar aí mesmo para dizer desse tropeço no real. Sofremos o golpe do real. É preciso colocar isso em ato e funcionamento. Isso só é possível porque o corte epistemológico, portanto, corte no real, que inaugura uma relação com o conhecimento, se sustenta nas análises que realizamos a cada objeto que interrogamos, como um saber que se experimenta atravessado pelo impensável. É aqui na imbrincação entre o epistêmico e a experimentação que faz tensionar a ideologia inconsciente. Porque veja que essa questão epistemológica, eu estou pensando muito nos contextos epistemológicos na área do discurso, né, desse corte real que inaugura uma outra relação com o conhecimento e com alguma coisa que você vai pensar aí, que é discurso. Mas eu estou pensando nesse corte que Freud e Lacan abrem, que trazem para a questão da experimentação e que no campo da psicanálise é a incorporação do incorpóreo, porque você vai lidar com alguma coisa que é da ordem aí do sofrimento humano. Então, eu estou trazendo esses lugares desse tensionamento. O que fazer com essa coisa, saber, que chamamos imagem, nas desataduras do sujeito e da cidade? Então, gente, olha, é um movimento, é o meu primeiro movimento, eu nunca tinha feito mesmo um movimento de fazer um trabalho de leitura, escolher um recorte, trazer, mas é, assim,
vamos dizer, é o meu pontapé inicial nesse projeto da FAPESP. Então, como é que eu gostaria de ser lido? Foi para o texto, recuperou um movimento do texto da relação corpo-imagem, mostra, num determinado recorte, os avanços disso e, pela teoria do discurso, em momentos muito assim, vai tentando marcar uma posição que não é de homologia, mas é uma posição de como é que, a partir de alguma coisa da linguagem, enquanto essa operadora da imagem, né, você pode produzir conhecimento e reflexão. Grace, muito obrigado, obrigado para vocês. Desculpa, eu acho que eu falei demais, mas assim. Obrigado, viu, Grace? Eu que te agradeço, Marcos.